Fala, concurseiro e concurseiro do canal de redação da Nath. Nesse vídeo você vai entender quais são os erros mais comuns e você também vai aprender como corrigir esses erros. Nesta aula eu também vou revelar como que a banca IDECAM vai corrigir as redações para o concurso da Polícia Penal do Ceará, cujas provas estão marcadas aí para uma data muito próxima da data que eu estou gravando aqui este vídeo. E se você ficar comigo até o final, você vai entender quais são os pontos que você deve entregar na redação para que você consiga alcançar uma nota de excelência e, consequentemente, aprovar nesse concurso. Aqui o tema da redação é um tema voltado aí para a área da segurança pública, que tem relação com o cargo, que era para o candidato escorrer sobre a atuação da Polícia Penal na manutenção da ordem pública e preservação da segurança pública. Aqui é um tema também conhecido que eu ensino dentro dos meus materiais, dentro dos cursos, que é um tema que ele traz uma afirmação e o candidato ele precisa apresentar um posicionamento, porque a redação da banca IDECAM vai cobrar de você uma redação argumentativa. Historicamente, é o tipo de texto que essa banca costuma cobrar, que é um texto que o candidato vai precisar apresentar uma opinião, um posicionamento sobre o tema que a banca propôs. Aqui o candidato ele escreveu uma redação de 24 linhas e aqui abaixo tem os critérios que a banca vai avaliar, que esses critérios eu extraí do edital. Eu vou fazer aqui uma projeção da nota desse candidato, obviamente não vai ser tão precisa porque o edital ele não especifica quanto que a banca vai deduzir de cada desvio que o corretor considerar em cada um desses critérios. Então, aqui eu vou trazer uma previsão de uma nota que o candidato ele alcançaria se ele tivesse a redação corrigida aí nos moldes desse sertão. Aqui ele traz: discute-se com frequência a atuação da Polícia Penal na manutenção da ordem pública, assim como para a preservação da segurança pública. E aqui já foram indicados alguns desvios gramaticais. Discute-se com frequência sobre, que tem uma ordem direta, uma preposição, não há necessidade. E o termo assim como não deve estar isolado entre vírgulas. Essa vírgula aqui está correta, mas a vírgula do final, não há necessidade. Aqui, depois, ele vai trazer elemento coesivo que vai conferir uma transição para uma outra ideia. Mas o primeiro ponto que ele apresenta é uma contextualização da proposta, uma contextualização da temática. Aqui é uma estrutura meio Ctrl+C, Ctrl+V de esqueleto, né, que traz discute-se sobre determinado assunto, diante disso é relevante analisar alguns aspectos. E aqui o candidato ele vai apresentar o que seriam o argumento 1 e 2. O argumento 1 é a colaboração com outras forças de segurança pública e o auxílio na ressocialização dos indivíduos privados de liberdades. Esse argumento vai ser explorado aqui no desenvolvimento 1 e o argumento 2 vai ser explorado aqui no desenvolvimento 2, a redação que ela está bem estruturada nesse quesito. O ponto importante é, como eu comentei, a redação argumentativa ela precisa apresentar uma tese. A introdução ela precisa atender obrigatoriamente a esses três critérios. O candidato ele precisa contextualizar o tema, ele precisa na sequência apresentar uma tese que é a opinião, posicionamento sobre o assunto e, por último, finalizar a introdução com a apresentação breve dos argumentos. Então, aqui falta a tese, que é um elemento crucial. Qualquer banca que cobre esse tipo de redação, incluindo a banca IDECAM, e que o candidato ele não apresenta um posicionamento ou opinião clara, explícita desde o início do texto, ele vai ser penalizado nos critérios abaixo. O aspecto 1 e 2 de avaliação, que é a apresentação e legibilidade, é que o candidato ele praticamente alcança nota máxima. Por que eu falo praticamente? Porque na apresentação é o básico. Se você entregar uma redação em que você faz a divisão aqui de parágrafos explícitas, com espaçamento, indicação de parágrafos, que não é uma folha oficial, mas percebe-se que o candidato aqui busca respeitar as margens laterais. Pode ser que a prova tenha aqui um traço que fica até mais fácil de você aprender a respeitar. Ultrapassou essa margem, a banca ela pode descontar. Isso seria o critério de apresentação. O outro é com relação à parte da legibilidade. Nota-se que é uma redação que ela é facilmente legível, compreendida por qualquer pessoa que estiver aí acompanhando, incluindo você. A questão é que o candidato ele não faz aqui uma boa diferenciação, apesar de trazer uma letra de forma, não tem problema, você pode apresentar letra de forma ou letra cursiva, desde que faça a diferenciação entre as letras maiúsculas das letras minúsculas. Por exemplo, aqui, Polícia Penal. Claramente aqui esses dois P's são P's maiúsculos. Porém, aqui tem um verbo no meio de uma oração que não necessariamente precisa vir, o verbo ele não vai precisar vir com letra maiúscula. Mas o candidato ele coloca o mesmo tamanho de letra que ele coloca aqui, por exemplo, nas iniciais do órgão da Polícia Penal. Então, isso pode ser considerado para efeito de avaliação. Pode haver aqui um desconto. Então, a gente não sabe, provavelmente a banca pode tirar aqui do critério de apresentação por conta dessas questões, ou até mesmo de legibilidade. Então, legibilidade aqui, vou dar a nota 4. Vou descontar com relação aqui do critério de apresentação, porque precisa chamar a atenção dos candidatos, incluindo você que está aqui assistindo essa aula, da importância de você colocar na redação de forma clara a diferenciação entre as letras maiúsculas e minúsculas. Aqui, o candidato traz inicialmente o conectivo para iniciar a argumentação no desenvolvimento 1, que é, nesse
necessário você apresentar uma vírgula, todos os conectivos de início de texto. Outro ponto também muito importante, voltando aqui com relação à tese, tá? Antes de passar para essa questão parágrafos de desenvolvimento, é que aqui na conclusão da redação, o candidato ele traz uma questão que acaba sendo nova, que fala ele retoma aqui os argumentos e fala que é importante o papel da Polícia Penal para a manutenção da ordem pública e preservação da segurança pública, para que seja mantido o bem-estar social. O bem-estar tem hífen. E aqui seria uma informação nova, porque ele não apresenta com esses termos em nenhum momento na redação. Então, poderia aproveitar esse conteúdo que é reforçado aqui na conclusão, que é apresentado, na verdade, na conclusão, e transformar isso numa tese. A tese é uma afirmação que vai indicar um posicionamento. Então, o candidato ele poderia colocar como tese, aqui a título de exemplificação, que a Polícia Penal ela é responsável não só pela manutenção e pela ordem do sistema prisional, como também pela preservação do bem-estar. Então, aqui o candidato ele precisa apresentar uma opinião e, na sequência, esses argumentos eles poderiam corroborar. Porque a redação, quando ela for argumentativa, que é o caso desse concurso, o candidato ele precisa apresentar essa opinião, esse posicionamento no início do texto e defender essa ideia central ao longo dos parágrafos de desenvolvimento e também apresentar, reiterar, reforçar essa opinião, esse posicionamento na conclusão. Inicialmente, é válido ressaltar que a Polícia Penal, segundo a Constituição, porque aqui vai especificar, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 44, aqui tem uma enumeração, então, novamente, é necessária a vírgula. Parágrafo 5º, aqui deveria ser uma vírgula no lugar de um ponto. Cabe à segurança dos estabelecimentos penais, que eu até recomendaria dar uma pausa, porque a redação ela fica mais fluida se o candidato ele apresenta as informações de forma mais pausada. Dá uma pausa e continua aqui num próximo período. Contudo, aqui seria interessante retomar. Ela atua, ou este órgão atua, ela é a Polícia Penal, em colaboração com outras forças de segurança. Aqui o que é que falta? Falta o candidato ele especificar quais seriam essas forças de segurança. Sabendo que o trabalho da Polícia Penal é um trabalho multidisciplinar, então poderia mencionar brevemente quais são esses órgãos, quais são as outras polícias que atuam em conjunto com a Polícia Penal. No caso, poderia ser a Polícia Militar, a Polícia Federal. Então é interessante que você sempre especifique, direcione e traga para o seu texto uma explicação básica das informações que você apresenta para que isso tenha valor argumentativo. Aqui ele traz mais informações sobre essa ideia. Importante aqui trazer com letra maiúscula. Isso inclui compartilhar informações, aqui não haveria necessidade dessa vírgula, sobre atividades criminosas que possam ter conexões dentro e fora da prisão. Aqui seria interessante que o candidato ele pudesse desdobrar um pouco mais essa informação. Além disso, ou outro sim, trazer uma outra atividade que a Polícia Penal executa em parceria com outros órgãos, e aí conseguiria trazer um parágrafo de desenvolvimento mais pertinente no quesito de argumentação. Que esse é o critério de número 4, que vale 6 pontos. Critério de número 3 é a ordenação das ideias, a forma como o candidato ele organiza e apresenta as ideias. Se ele apresentar as ideias de uma forma organizada e clara, a chance é que ele vai conseguir apresentar uma redação com maior pontuação nesse critério. Mas também é importante que você consiga demonstrar que você tem domínio. Quanto mais informações você conseguir apresentar na redação, melhor. Não é encher linguiça, mas trazer as informações que são úteis para compor a argumentação, para compor o seu parágrafo de desenvolvimento. Essa redação, por exemplo, apesar de não ter sido escrita numa folha oficial, é um texto que é apresentado em 24 linhas. Então, haveria espaço para poder trazer um pouco mais de informação e pontuar mais nesses 2 últimos critérios, principalmente no último critério. Ademais, a Polícia Penal também atua no auxílio à ressocialização. Aqui, o verbo auxiliar, ele exige uma preposição e o termo subsequente é um substantivo feminino, logo obrigatório aqui a crase. Daqueles que estão privados de liberdade. Aqui seria o tópico frasal, indicação do argumento. Nesse viés conectivo de continuidade, iniciando aqui, período precisa ser isolado entre vírgulas, percebe-se que as atividades ensinadas pelas polícias penais ensina, muito comum na redação, evitar a repetição de elementos próximos. Poderia colocar, percebe que as atividades desenvolvidas ou desempenhadas pelas polícias penais ensina que o indivíduo não deve infringir as leis e manter a ordem pública e segurança a qualquer custo. Então aqui fica um pouco genérico, no sentido em que falta ao candidato ele apresentar mais informações aqui, ser mais específico nessa abordagem. Quais seriam essas atividades que a Polícia Penal atua aí num processo de ensino, de reeducação? Então não fica claro, toda vez que você introduz informação na redação, você precisa desdobrar ela para que ela tenha valor argumentativo. Por último,
Aqui tem a conclusão do texto que aborda: diante do exposto, nota-se que a atuação da Polícia Penal na manutenção da ordem pública e preservação da segurança pública é relevante para que seja mantido o bem-estar social. Assim como, não vai ter essa vírgula aqui, o cuidado permanente sobre a forma de agir, buscando sempre a conservação e o zelo pela ordem e segurança. Então aqui uma redação que ela não apresenta uma tese, que é um elemento fundamental na introdução, e os parágrafos de desenvolvimento, eles carecem de um melhor detalhamento, uma maior profundidade e demonstre que ele tem domínio e conhecimento sobre o tema. Se você apresentar informações abrangentes e genéricas, automaticamente a banca vai deduzir da sua nota, principalmente do aspecto 4. Então, com relação à ordenação das ideias, vou efetuar aqui um desconto, porque apesar de existirem essas lacunas no texto, a redação ela apresenta uma organização das ideias de uma forma lógica, de uma forma que é compreensível. Não há, por exemplo, aqui nenhuma contradição ou informação, algo que prejudique no entendimento da redação. O que falta aqui realmente para pontuar uma nota melhor é trazer mais detalhamento para que a redação consiga contemplar uma nota maior no aspecto 4. Então aqui a banca ela poderia pontuar, vai depender do nível de rigorosidade que os corretores vão atuar na correção da prova da Polícia Penal do Ceará, mas eu daria aqui uma nota entre 4 e 5 pontos e a nota final seria 16 pontos. Isso a nota de aspectos macroestruturais que tem relação com o conteúdo da redação. Porém, existe essa fórmula que leva em consideração o conteúdo apresentado, que aqui, no caso, a soma dos aspectos de 1 a 4 foi 16 menos 3, multiplicado pelo número de erros, que eu já contabilizei, foram 12, dividido pelo total de linhas escrito, e esse candidato ele escreveu apenas 24 linhas. Quanto mais linhas você escrever, menor será o desconto com relação à parte gramatical. Então se esforce para escrever as 30 linhas nesse concurso. Então aqui vai dar 12 dividido por 4, vai dar 1,5, multiplicado por 3, aliás, meio ponto multiplicado por 3, que vai dar 1,5. Então seria 16 menos 1,5, e a nota dessa redação aqui vai variar entre 15 e 14,5. O candidato ele perderia facilmente por conta dessas lacunas na redação, ao menos 5 pontos, que faz muita diferença quando se trata aí da lista de classificação do concurso. E se você quiser se aprofundar mais na redação da Polícia Penal do Ceará, eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, o meu curso de reta final, que é um material que você consegue consumir rapidamente, porque ele é objetivo, direto, focado na redação da Polícia Penal do Ceará, que é o curso de reta final. Também deixei aqui embaixo, se você quiser ter a sua redação corrigida, assim como eu fiz nessa aula, por mim e por uma equipe de especialistas, deixei aqui embaixo também no link da descrição para você entrar em contato com o nosso suporte pelo WhatsApp. Para você que chegou aqui até o final dessa aula, agradeço demais. Qualquer dúvida e comentários você pode deixar aqui abaixo, que eu estarei lendo, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Até mais!